Na verdade, é um prazer, né, sempre estar aqui discutindo temas tão pertinentes e caros para a gente. Me chamo Luiz, sou psicólogo, atualmente servidor no IAS, atuando tanto com a equipe da Unidade de Cuidados Prolongados, a UCP, como também da Neuro, e na comissão e no ambulatório de cuidados paliativos. Então, estou aí em muitos lugares também, junto com a Sinara, atuando nessa frente tão importante na atuação na pediatria. E hoje a gente vai falar de um tema muito essencial, que às vezes, né, por ironia ou não, também é ignorado, também é silenciado as discussões em torno dele, né? Então vamos falar um pouco da conspiração do silêncio, tanto na vertente equipe e família, como também na vertente família-paciente, certo? E aí, partindo da prática, algumas situações, alguns contextos são bem presentes para a gente em algum momento de atuação. Então, eu queria que só que vocês iniciassem refletindo um pouco, né? Quantas vezes já escutaram essas situações, já vivenciaram essas situações, ou até mesmo outras, que tem a ver com esse tema de conspiração do silêncio, né? Então, é muito comum os pais pedirem que a equipe não conte o diagnóstico, então, muitas vezes, eles se assustam com a presença de algum profissional, principalmente a gente da psicologia, que ainda existe toda uma cultura de que estamos ali para dar alguma informação ruim. É muito comum quando a gente chega no leito de uma criança que os pais já, assim, né, arregalem os olhos e falem, ele não sabe, né? Então, é um comportamento que existe com frequência na pediatria, tanto com crianças como também e principalmente com adolescentes, né, que estão nessa transição. Então, são pedidos, né, comuns. A equipe evita falar sobre o prognóstico para não tirar a esperança dos pais. A família finge que a criança não sabe e a equipe finge acreditar nisso. Então, muitas vezes a equipe finge algo, a família também finge, e os dois, de forma às vezes implícita, concordam em fingir juntos, né, para aquela criança. Então, é importante, diante dessas situações, que em alguns momentos já aconteceram com cada um daqui, entender que sentimentos aparecem nessas situações. Né? O que é que você sente quando isso está acontecendo, quando de alguma forma você reforça essa estratégia de conspiração do silêncio. E para quem esse silêncio serve, né? Será que está ajudando a criança, realmente? Será que está ajudando realmente aos pais não perder a esperança? Ou será que ela está tentando proteger, na verdade, a mim, né? Para que, de alguma forma, eu não seja esse agente de uma notícia ruim, ou que eu não precise estar ali presente para escutar sobre esse sofrimento que ali existe. Então, é sempre importante entender e reavaliar os seus sentimentos e o porquê que esse comportamento está existindo, né? A quem ele está tentando proteger. Que muitas vezes o discurso diz que ele está protegendo alguém, mas na verdade, na prática, ele está protegendo outra pessoa. Muitas vezes o próprio profissional. E aí uma definição geral de que é conspiração do silêncio, né? É um acordo explícito, então podem existir regras claras, pedidos claros sobre a necessidade de não ser comunicado alguma informação, ou implícita, quando ninguém fala abertamente, mas se entende que essa comunicação não pode existir. Então, é uma comunicação explícita, um acordo explícito ou implícito, para evitar uma comunicação de uma verdade dolorosa, geralmente sobre diagnóstico, prognóstico, e muitas vezes, até mesmo esse diagnóstico prognóstico diz de algo relacionado à finitude humana. Então, mais uma vez, culturalmente, não somos acostumados, não somos treinados, não somos possibilitados de falar sobre a nossa finitude, a finitude de quem amamos. Então, essa conspiração do silêncio aparece justamente para reforçar mais uma vez esse processo cultural de não podemos falar sobre aquilo que causa dor. E na infância, na pediatria, isso aparece ainda mais forte, porque se entende que criança não pode, e na verdade o que a gente faz é não dar o direito de sofrer. Então, isso aparece a partir dessa conspiração do silêncio, né? E na primeira vertente, equipe e família, a equipe tenta muitas vezes suavizar ou até mesmo omitir informações por receio justamente de tirar essa esperança dos pais, né? Mas, mais uma vez, é importante entender o que seria essa tirar a esperança.
E, na verdade, o objetivo é o cuidado com os pais, ou, na verdade, o meu medo em comunicar isso, né? Então, a família pede a equipe também para não revelar a criança. Então, muitas vezes a família participa desse processo, entende, só que evita falar sobre isso com a criança. E pede que os profissionais apareçam também nesse processo. E é importante falar que conspiração do silêncio é diferente de sigilo profissional, sigilo médico, sigilo da psicologia. São processos diferentes, né? O sigilo é um direito do paciente e é um dever de todos os profissionais. Mas se entende que, às vezes, esse sigilo pode ser utilizado, principalmente pela família e também pelo profissional, como um argumento para reforçar essa conspiração do silêncio, que é um outro processo. Que é um processo que, como está aqui no slide, né, que tenta evitar a dor. O sigilo não é sobre evitar a dor do outro, né, e sim respeitar as informações médicas do quadro clínico do paciente. Então, a partir desse convite da família para o profissional, surge essa aliança protetora, né, que busca, na verdade, mascarar a realidade ali daquela criança, do diagnóstico do adoecimento, do prognóstico, da possibilidade de finitude. Então, é uma tentativa de proteger a criança, mas também se proteger enquanto equipe e proteger também a dor desses familiares de perceber o quão grave pode ser uma realidade que ele está vivenciando ali naquele momento, né? Então, é muito comum que os familiares cheguem e falem que colocaram os filhos numa bolha, né? Só que é até interessante essa metáfora que é utilizada, porque bolhas são bem frágeis, né? E que, na verdade, é uma visão bem realista mesmo, né? De que tentam colocar numa bolha que, na verdade, é uma estratégia bem frágil. Que a qualquer momento, e por isso o medo deles, né, ao redor de tudo isso, para proteger essa bolha, ela pode realmente estourar, né? E no pior sentido possível, né? De trazer um sofrimento, tanto pelo que se tem, como também pelo que não se soube no momento correto. E aí, na vertente família-criança, muitas vezes a gente ignora que as crianças são sujeitos, né? Então, se cochicha muito, sai muito do leito, né? Claro que muitas vezes a gente atua com bebês, né? Com crianças menores, com crianças que têm algum tipo de de doença, né? Neurológica, de algum tipo de atraso no desenvolvimento cognitivo, mas às vezes a gente utiliza isso para ignorar a existência dessa criança também, né? De fingir que ela não escuta nada, de fingir que ela não está ali, na verdade. E aí a família muitas vezes também participa desse processo junto com a criança, evitando o tema, evitando conversar, evitando deixar claro os aspectos que estão ali presentes para essa criança, que muitas vezes ela percebe tanto nela como também nas outras crianças que estão ao redor, né? Então é muito comum que ela se questione, né? Por que o meu colega de quarto está dessa forma? Se ele é um pouco parecido comigo, então eu vou ficar também dessa forma? E aí, tanto a equipe como também a família evita essas perguntas, fazem intervenções cada vez mais rápidas, né? Quando vão à beira-leito para evitar essas perguntas. Então, os pais trazem essa perspectiva de que tudo vai dar certo, de que logo vai voltar para casa, quando na verdade, às vezes, essa não é a realidade. Mas se entende que caso essa criança saiba disso, ela vai desenvolver uma depressão, ela vai estar num estado hipotímico, vai agravar o quadro. Então, se evita-se essa tristeza desse ser que, na verdade, é aquele ser que está sofrendo, que está em adoecimento, né? Porque é sempre importante entender de que existem vários tipos de experiência de sofrimento, mas nem o sofrimento da família, nem o sofrimento da equipe é o sofrimento da criança. São sofrimentos diferentes, né? O nosso sofrimento junto com a família é um sofrimento a partir do adoecimento do outro. Já o da criança não, é a partir do próprio adoecimento, né? É o corpo dela que está ali naquele processo. E ainda na vertente da equipe e da criança, que a gente pode acabar junto com essa estratégia da família, também reforçando esse aspecto da criança, né? De ela não participar dos, dos atendimentos, das avaliações, do que está acontecendo com ela. Claro que a gente precisa adequar ao desenvolvimento cognitivo daquela criança, né? A fase que ela está,
mas não podemos utilizar isso como mais um argumento para que ela não participe desse processo, certo? É uma adequação e não uma anulação de quem ela é. Então, existe uma falta de perguntas, né, de espaço para perguntas diretas das crianças. Então, é muito comum que, quando ela começa a perguntar, os profissionais evitem ainda mais ir lá ou façam intervenções ainda mais rápidas, para que ela não tenha tempo de fazer perguntas, né? Que são perguntas que muitas vezes eles não sabem responder, e não saber responder é algo que a gente não é treinado a, a lidar, né? Porque somos colocados numa posição de que precisamos e devemos responder a todas as perguntas naquele momento que ela fez. Então a equipe responde com eufemismo, né? Vai curar logo, vai dar tudo certo, confia na equipe, estamos cuidando bem, quando na verdade o que a criança quer é saber sobre aquilo que ela tem, né? E essas frases que muitas vezes são utilizadas como uma maneira de ajudar, de confortar, na verdade é mais uma estratégia que vai silenciar aquela criança, né? Na verdade estamos falando de que aqui também é um espaço, junto comigo, que você não vai poder ter esse direito a perguntar. Então, o vai ficar tudo bem, na verdade, é um cálice também, de certo modo. Então, existe esse silêncio, que muitas vezes é necessário, mas existe uma diferença entre o silêncio de aflição, quando você fica preso em si mesmo, entendendo que não vai ter o que responder, e o silêncio de não ter o que responder naquele momento, né? E de deixar a criança também ciente disso, que muitas vezes ela não vai querer necessariamente uma resposta, mas ela quer um espaço. E espaços são possíveis de ser criados, né? Então, entender quais são. Por que que a gente faz isso, né? É entender que isso é feito, mas também o porquê que isso acontece. Então, existem algumas motivações e funções psicológicas desse silêncio, né? Dessa conspiração do silêncio que a gente realiza. Em relação à equipe, existe um desejo de preservar o vínculo terapêutico. Então, você não quer ser essa pessoa que vai dar essa notícia. Você não quer ser a pessoa que vai conversar sobre isso, porque na sua concepção, na verdade, você vai atrapalhar esse processo, você vai ser visto de uma maneira diferente. Caso você seja o agente dessa comunicação, a família não vai mais confiar em você. Então, existe, sim, essa preocupação com a vinculação, que já foi construída ali entre a equipe e os familiares, mas, novamente, isso às vezes é utilizado como argumento para não ser falado, não ser conversado sobre esse processo, certo? Existe o medo da reação emocional dos pais, então, quando se tem uma comunicação difícil, quando se entende o prognóstico, o adoecimento, existe também o medo das reações dos pais, né? Como eles vão reagir frente a essa comunicação. E aí isso se dá também muito, tanto pela falta de treinamento, né, em comunicações de notícias difíceis, que muitos dos profissionais saem da graduação sem ter nenhuma cadeira, sem ter nenhuma aula sobre isso. Então, são formações que a gente precisa correr atrás depois de se formar. Mas também existe o preparo pessoal em relação a estar presente nesse momento, né? Só que no hospital não tem como trabalharmos com o não sofrimento. Vão existir ali sofrimentos diversos, em intensidades diferentes. Então, nosso trabalho é atuar com sofrimento, né? Às vezes, em um dia vai estar com sofrimento mais escancarado, outras vezes mais mascarado, mas sempre vai ali existir um sofrimento, porque estamos atuando em cuidados paliativos pediátricos. Então, de alguma forma, isso diz de um adoecimento daquela criança que foi idealizada de uma maneira e agora está sendo idealizada, vai precisar ser idealizada de outra forma, né? A partir dessa nova realidade. E aí o sofrimento moral de julgamento da equipe em relação a como a família deve sofrer, que existe, e até mesmo nesse sentido da empatia excessiva, que a gente costuma falar muito de como é importante se colocar no lugar do outro, né? Mas como eu trouxe, a gente nunca vai se colocar no lugar do outro. Então, a empatia, quando se fala em empatia, é no sentido de entender que aquela pessoa tem um sofrimento diferente a partir das próprias vivências, da própria história, e não em como ela quer ser tratado a partir da sua visão, né? Então, nossa atuação não é vou tratar essa pessoa da maneira que eu gostaria de ser tratado, porque não é sobre a gente novamente, mas sim tratar essa pessoa da maneira que ela quer ser tratada. Então, é importante entender essas questões da empatia. E aí, na família, vem a tentativa de manter o controle e evitar esse sofrimento emocional. Sofrimento que a família já tem, já está vivenciando, muitas vezes calada, silenciada, com medo da criança descobrir de alguma forma sozinha. A crença de que o silêncio protege a criança.
e a dificuldade em lidar com a própria antecipação de perda, que aquela família está vivendo o luto, certo? E a maneira de lidar com esse luto, muitas vezes, é justamente evitando mais um sofrimento, que é uma conversa difícil com a criança, que são essas perguntas difíceis dessa criança. Então, uma estratégia de proteção. Mas toda estratégia de proteção, a gente precisa avaliar que ela pode ser, em determinado momento, uma boa estratégia, porque está evitando um sofrimento maior, mas entender se ela realmente é a melhor estratégia a ser utilizada, né? E uma função cultural e implícita da conspiração do silêncio, né? Somos ensinados em vários contextos diferentes de silenciar, de não conversar, de realmente reforçar essa conspiração. Então, o silêncio atua como uma defesa coletiva contra a angústia da família, da equipe, e uma forma de manter a ilusão de normalidade diante da ameaça da morte também, diante de um prognóstico difícil, de um adoecimento grave. Então, é uma maneira de proteção da equipe, da família também. Mas, como eu disse, é uma estratégia que tende a falhar, né? E aí, alguns efeitos dessa conspiração do silêncio, na relação equipe-família, existe a quebra da confiança, quando aquela família acredita que a equipe está escondendo algo deles, e o aumento da distância emocional entre ambos, né? Entre os familiares, o familiar da criança, a comunicação e o desalinhamento no cuidado. Então, existe também a conspiração do silêncio dentro da própria equipe, quando não se conversa sobre o quadro clínico de uma criança, porque não se quer saber, ou se vinculou muito com essa família, com essa criança, e não se entende as escolhas que estão sendo feitas naquele cuidado. Então, isso dificulta, dentro da própria equipe, até mesmo a tomada de decisões nesse cuidado. E com essa dificuldade de tomada de decisões, isso também interfere na própria comunicação com esse familiar, porque cada profissional pode estar passando uma comunicação diferente para essas pessoas, né? Por não estar sendo alinhado todo esse processo. Aí isso interfere na dificuldade de planejar cuidados paliativos pediátricos de uma forma abrangente e compartilhada. E o sofrimento moral na equipe e nos pais, né? Porque acaba que é um convite ali para ambos reforçar essa conspiração do silêncio. E aí, em determinado momento, ambos se sentem cúmplices de uma trama ali contra a criança, né? E aí isso é mais um sofrimento, né? Existe o sofrimento do adoecimento, o sofrimento de estar escondendo, e agora o sofrimento por ter um cúmplice nessa questão de estar escondendo a comunicação da criança. E na relação família-criança, a criança percebe, né, incongruências do comportamento dos adultos, entende quando o adulto sai ali para conversar fora com a equipe médica, os cochichos também ela entende. Então, tudo isso vai aparecer, né? A criança percebe, a criança está em desenvolvimento e ela entende que tem alguma coisa diferente do antes, né? Do normal dela de antes. E diminui a possibilidade de expressão emocional autêntica da própria criança, né? De sentir que, como não tem nenhum tipo de liberdade ali naquele momento, não faz sentido ela conversar, ela se apoiar junto com aquele familiar. Em relação à equipe, a exaustão por estar todo momento com medo de falar algo que não deve ser falado com a família, com a criança. E isso é um comportamento que suga muito a perspectiva da equipe, né, dos profissionais, porque está a todo momento atento para não cometer uma falha. A culpa por estar escondendo e a impotência por não conseguir fazer algo que seja diferente daquilo que desejaria. Além da fragmentação das condutas e os próprios conflitos internos que podem existir dentro da equipe, devido a essas escolhas, devido também ao fato de estar existindo essa conspiração do silêncio. E algumas estratégias de manejo, né, ético e comunicacional. Acolher o pedido do silêncio sem julgamento, entender que essa estratégia é utilizada, porque ali existe um sofrimento que muitas vezes a família e a equipe não conseguem lidar. Então, caso chegue alguém da família, caso chegue alguém da própria equipe, né, tentando de alguma forma reforçar essa conspiração, o primeiro passo não é julgar, mas se entender por quê que essa é uma estratégia que está sendo pensada, né? Então, entendo, a gente pode falar, né, que entendo o quanto é difícil o desejo de proteger seu filho. Podemos conversar sobre o que ele já percebe, como ajudá-lo a lidar com isso. Então, muitas vezes, quando a família traz essa vontade de esconder do filho, a gente pergunta, certo, e você, o que é que você acha? Você acha que ele está entendendo, que ele sabe?
a própria família às vezes chega na conclusão de que não, ele já sabe, mas para mim é difícil falar sobre isso, né? Então a gente chega no ponto de que, na verdade, a dificuldade é da família. Não estamos falando da criança, estamos falando dos cuidadores. E aí, então, o primeiro passo é não julgar, mas sim entender de onde vem esse desejo, né, essa estratégia. Promover reuniões da equipe, construir alinhamento comunicacional é fundamental nesse processo. Evitar mensagens contraditórias à família, então não faz sentido um profissional estar aberto para essas conversas e outro profissional estar totalmente fechado, né? Então, é necessário alinhar nesse processo. Compartilhar as angústias da equipe para prevenir desgastes emocionais também. Entender que isso também é um processo difícil para a equipe, que é um processo complexo atuar em cuidados paliativos pediátricos, né? Então, acolher também essa equipe. Trabalhar com a família o sentido da comunicação, por que é necessário, por que é importante essa comunicação com a criança ou adolescente. E que isso não é causar sofrimento, mas oferecer segurança e confiança. Não significa que essa comunicação não vá trazer um sofrimento para aquela criança, né? Porque da mesma maneira que o familiar sofreu quando soube, a criança também vai sofrer. Então é esperado que ela tenha esse primeiro processo mais depressivo, de uma tristeza maior a partir da comunicação, mas dessa maneira ela está sofrendo por saber o que tem e não sofrendo por não saber o que estavam escondendo, certo? Sofrimentos que são necessários, que são necessários para uma apropriação da própria criança em relação ao seu adoecimento. E ajudar os pais a escolher palavras compatíveis com o nível de compreensão da criança e do adolescente, que é uma dificuldade também dos pais, né, de entender até que ponto ele vai entender ou não. Então, estarmos ali presentes é justamente para também dar esse suporte aos pais. E aí, envolver a criança de modo gradual e sensível. Não é necessário que a criança, no primeiro momento, já saiba de tudo, mas sim entender de que essa comunicação pode ser feita de forma gradual, com passos pequenos, mas passos que vão realmente para frente. Responder perguntas diretas, de forma honesta e adaptada à idade. Então, a criança e o adolescente gostam quando percebem que os profissionais da saúde, que a família está tratando eles como pessoas, e não apenas infantilizando nesse processo. Então, é fundamental responder de forma direta, mas isso significa responder de forma direta, mas sensível. Permite que ela expresse o que sabe e o que sente, e valorizar a escuta, mesmo quando não se tem todas as respostas. E cuidar da equipe, com espaço de escutas, discussão, supervisão, estudo de caso, apoio emocional também diante desse processo, diante da mudança comportamental que essa criança pode vir a ter, diante da comunicação e da relação emocional que a família também pode vir a ter, diante da comunicação. Então, também é nesse processo de cuidar da equipe. E reconhecer o sofrimento ético e compartilhar responsabilidades, né? Que é necessário diante de todo esse processo que a equipe esteja alinhada e compartilhando essa responsabilidade de cuidar dessa família e dessa criança. E aí uma questão interessante, só para finalizar, quando a gente vai atrás de discutir sobre casos, sobre conspiração do silêncio, existe muito todas umas vertentes, né? Equipe, família, família, criança e equipe, criança. Só que às vezes a gente esquece que as crianças, os adolescentes são sujeitos também, né? Então muitas vezes eles também podem participar. Isso não aparece muito nos artigos, né, nas discussões, mas as crianças também podem participar de forma consciente dessa conspiração do silêncio, né? De que entender de que eu sei, eu estou entendendo aqui o que está acontecendo, só que eu já percebo um sofrimento muito grande do familiar, dos meus pais, né? Da minha mãe, do meu pai. Então, eu não quero tocar no assunto também para não fazer eles sofrerem mais do que já estão sofrendo por minha culpa, porque eu que estou doente. Então, isso ainda não é muito discutido, mas é importante realmente vermos as crianças e adolescentes como sujeitos ativos, inclusive no reforçamento dessa conspiração do silêncio, certo? E aí eu sempre trago algum livro, algum filme, e eu lembro que esse filme eu assisti quando eu tinha uns 13, 14 anos, mas foi um filme que me marcou muito, e por coincidência hoje estou atuando na área, né? Mas é Uma Prova de Amor, um filme de 2009, se eu não me engano, que traz, de certo modo, o que a gente está discutindo aqui, né? E aí um dos diálogos é um filme que traz a vertente na visão de 5 familiares, né? 3 crianças, uma dessas crianças doente, né, com adoecimento grave, uma mãe e um pai. E é interessante observar que cada um está sofrendo de uma maneira diferente, mas todos estão ali sofrendo de uma forma silenciada e sozinha, né? Então, o filme vai ao redor justamente disso, né, dessa conspiração do silêncio, onde todos estão sofrendo, onde
adolescente que está em adoecimento quer falar algo, só que não sente esse espaço aberto, né, para poder falar sobre isso. E em um diálogo, né, que vai fazer todo sentido diante do contexto do filme, as duas irmãs conversam, né? Você está com dor, a minha vida inteira é uma dor. Você vai ficar bem. Não, acabou. É hora de ir. Eu preciso que você me faça um favor. Que favor? Você pode me libertar. E aí esse diálogo tem tudo a ver com ao decorrer do filme, né? O que o filme vai trazer, que é justamente essa discussão de ouvir quando adolescentes, quando crianças estão sofrendo e quando o adoecimento é no corpo delas, né? O que a gente pode fazer, que espaços a gente pode oferecer, certo? Então, a conspiração do silêncio nasce do amor e do medo, mas pode gerar, na verdade, isolamento e sofrimento. Quando a equipe e família se escutam e compartilham a verdade de forma cuidadosa, a comunicação se torna uma forma de cuidado, mesmo que ali haja sofrimento, certo? Então, nosso objetivo, na verdade, é lidar com o sofrimento e não esconder a realidade desses familiares e dessa criança, desse adolescente, certo? Então, essa é alguma das referências. É isso. Obrigado. Ai, Luiz, começar a semana assim, né? Ai, Jesus, esse filme é muito bom. Muito bom. É muito bom. E eu acho que a gente tem visto isso, esse tema, mais presente, talvez, até no ambulatório, né? Sim, sim. Eu não sei se você concorda, assim, por talvez por estar vendo um perfil de paciente que se comunica mais com a gente, né? Porque aqui na UCP a gente acaba vendo um perfil de criança que tem um déficit do cognitivo maior, mas que talvez eu não permita o não verbal aparecer também. Sim. Claro que eles são muito pequenos ainda, mas não quer dizer que eu não tenha um não verbal ali, né? E aí eu tenho refletido bastante sobre isso, sobre o que não está sendo comunicado ali e o quanto a gente ainda pode abrir de espaço para isso, né? Como se eu estivesse infantilizando, né? E tem ali, tem um corpo, uma pessoa e o que a gente não está abrindo de espaço para se falar, né? Da forma que é possível ser falada, mas o ambulatório e aí talvez o que se aproxime mais do cuidado paliativo oncológico, né? Sim. Traz muito isso, né? E recentemente eu tenho refletido muito quando a gente está vendo o nosso paciente em paliação não oncológica, que, por exemplo, a nossa doença neuromuscular progressiva, e aí a gente vê uma criança que a família não conta, e aí a gente vai para o oncológico, que já tem alguns estudos que mostram crianças super pequenas, né, com maturidade diante do diagnóstico, mas que às vezes fazem mais procedimentos, internam mais, e talvez por isso consigam compreender alguns procedimentos diferente de quem só está progressivamente perdendo a funcionalidade, e aí é inevitável a família ter que falar algumas coisas, e aí aquele que só está... A gente teve agora recente, né, Luiz? E aí aquele que só foi de pouquinho em pouquinho perdendo a função, a família se esconde. Porque aí, de repente, a criança só parou de andar, aí, de repente, a criança só cansou, e aí a família não fala, né? E aí, e a criança, poxa, ela sabe, né? O corpo dela, ela tá diferente dos amigos. Agora, no ambulatório da semana passada, a gente viu, né, um garoto que mudou o comportamento. A gente tem uma criança com epidermólise bulhosa que parou de ir para o colégio, né? A criança até parou de vir para o ambulatório agora. Então, assim, é muito curioso, porque na literatura a gente não encontra, né? As pessoas ainda não estão produzindo sobre esse perfil de paciente, ainda é muito perfil oncológico, né? E, na verdade, a paliação tem, né, sofrimento pediátrico e do adolescente por esse lado. E para a equipe, né? Como a gente não está treinado de forma nenhuma, eu sempre falo que
sempre brinco assim que eu tô aprendendo agora a falar com quem conversa comigo, né? Porque eu estava muito treinada a cuidar mais dos familiares do que das crianças que conversam, porque o meu perfil de cuidado era da criança com deficiência mais grave, né? E é um desafio imenso, assim, a sua aula é aquela cutucada, assim, de que como a gente tem que estar muito atento, já que a gente se propôs a estar aqui, né, Luiz? É uma coisa... E é muito interessante que a gente sempre fala como quer que nossas crianças se desenvolvam, né? E aí, certo, mas o que significa esse desenvolvimento, né? Então, talvez com esse desenvolvimento que a gente tanto quer, que a gente tanto busca com todos os profissionais possíveis, essa criança tenha ganhos nesse sentido, né? De que em algum momento, tanto a família como a gente entenda que essa criança pode se desenvolver, inclusive para fazer perguntas sobre esse adoecimento, né? Mas parece que a gente sempre foca no desenvolvimento motor, o desenvolvimento físico, né? Perfeito, Mas esse desenvolvimento cognitivo também vai acontecer nesse processo, né? Também é um perfeito, ganho importante. perfeito, Luiz. Eu acho que você foi aí em cima. É como se nós profissionais, a gente tá crescendo feito criança aos poucos, entendeu? A Uhum. gente está olhando, não, tá desenvolvendo. Aí eu olhei só para as perninhas, né? Exatamente. Não, aí agora ele respirou um pouquinho melhor. Aí daqui a pouco esse menino vai me responder o negócio. Aí, ele falou É. comigo. Ele também fala, né? Fica assustado Ele assim. também fala, vou ter que aprender a falar agora com ele. Mas Exatamente. eu acho que é exatamente, sem brincadeira, tô sendo muito sincera, eu acho que é exatamente isso. E eu acho que é isso que a Juliana colocou também. Daqui a pouco a gente vai ter no não oncológico, que eu entendo, especialmente nessas unidades como as nossas, onde eles estão concentrados em um mesmo espaço, que eles vão começar a perceber o colega, porque as mães já percebem, né? Elas já vivem essas situações de luto onde o paciente do lado que não tem um diagnóstico semelhante, mas que está vivendo aquela situação, né, de internação prolongada, né, de muitos procedimentos e tudo, vem a óbito. Então, as crianças vão começar a viver alguma situação, elas já devem viver e a gente não percebe, porque a gente não está falando sobre isso, né? Nos centros de infusão, nas unidades de doenças raras, né? Onde eles veem os colegas que têm algo semelhante e que vão a óbito, né? E a gente não está falando sobre isso, né? Então, eu já imagino que isso está acontecendo e, pelo menos aqui, nós não estamos falando sobre isso ainda, né, Luiz? Então, é, é. Que coisa boa! Começar. Alguém Segundou, vai, né? né? Sempre, né? Você, desse jeitinho. Alguém quer falar alguma coisa? Luiz, só compartilhando, como sempre, as aulas daqui, eu disse que eu tô saindo do Pé de Educa com a cabeça explodindo, né? Assim, pensando milhões de coisas. Mas justamente nisso, enfim, semana passada vivenciando uma situação numa outra unidade que está internada paciente, que tem TEA, que sofre cada vez que o pacientezinho do lado intercorre. As manifestações dela é tipo choro, etc e tal. E até então eu tinha atribuído, né, porque ela estava sofrendo pelo colega, mas enfim, agora também tem o sofrimento dela, né? Tipo, que ela tá olhando, por mais que o cognitivo a gente não saiba até quanto, né, é preservado, o quanto ela entende alguma coisa, e tem o sofrimento dela, por estar vendo do colega o que tá passando das intercorrências e agora. Gente, minha cabeça tá, tipo, abre, né? O quanto é importante essa aula pra gente, por mais que a gente passe todos os dias pela situação, pra gente estar sempre, né, aberto cada vez mais para entender um pouco mais esse paciente que é tão complexo. Sim. E o pior é que é em vários cenários, né? O quanto individualizar. A gente fala do paciente no centro do cuidado, né? Mas isso de infantilizar, né? Mas a gente vai examinar a criança, a gente entra no consultório, olha para o responsável, não olha para o menor, né? Então, são pequenos detalhes que, se você para pensar, imagine numa situação de diagnóstico ameaçador. Aí é que você não vai conseguir olhar no olho, né, dessa criança, aí é que você não vai conseguir, na hora que ela te fizer uma pergunta desafiadora, você vai olhar para o chão, né?
É E isso. são as perguntas mais difíceis, né? Normalmente, das crianças, dos adolescentes, são as perguntas que mexem realmente com a gente. Assim. Eu achei excelente, Luiz, quando você coloca que nem sempre eles querem a resposta, eles querem o espaço, né? E eu acho que às vezes até a gente, né? A gente quer o espaço de segurança para poder falar sobre isso. E por que que a gente não está deixando esse espaço ser construído, né? E a gente fala isso para as famílias, mas nós profissionais não estamos construindo isso, né? Então, eu acho que foi excelente, te agradeço demais, muito obrigada. É isso. Foi um prazer. Continuemos juntos. Né? Vamos lá. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada, Ju, por ter vindo, sua maravilhosa. Tchau. Beijo, gente. Bom dia.